Boa noite, meu nome é Victor Augusto Tabuso Vieira, eu sou estudante de Direito e eu faço parte de um grupo de trabalho evangelístico na minha igreja, junto com alguns irmãos. E hoje eu vou contar um caso que aconteceu há pouco tempo comigo e com mais dois irmãos, que foi um testemunho muito grande da fé que nós devemos ter para que Deus possa nos abençoar. Nós estávamos num carro, numa rua paralela a um shopping. Conversávamos sobre Deus. Depois de meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, quando estávamos ainda conversando, apareceu na nossa frente, saindo do estacionamento do shopping, um cachorro com a pata parecia quebrada, estava machucada. Ele andava só em 3 patas. E o cachorro olhava para nós, ficava rodeando o carro, e nós vimos que aquilo não era por acaso. Vimos que ele olhava para nós, começava a chorar, de vez em quando até latia. E nós decidimos então sair do carro depois de um tempo, por conta da dor que estávamos sentindo. Nós nos aproximávamos dele, passávamos a mão na cabeça dele para tentarmos ganhar a confiança dele, e ele saía. Depois, quando ele voltava até nós, nós passávamos a mão dele, ele saía de novo. Então nós decidimos levá-lo ao veterinário, porque ele estava com falta de pelo, com essa pata machucada e muito magro. Toda vez que nós tentávamos pegá-lo, ele saía da nossa presença, basicamente fugindo de nós. Quando nós desistíamos, ele voltava. Isso se repetiu por 3 ou 4 vezes. Até que, passados 20, 25, 30 minutos, nós simplesmente desistimos. Nós, decidimos pegar o carro e irmos embora. Só que a consciência nos incomodou. O cachorro ficava rodeando o carro e nós ainda assim tentávamos nos relutar para não pegá-lo, porque já que ele não queria. Então até que ele deitou na frente do carro. Depois que ele fez isso, ele deitou, nós vimos que aquilo não era por acaso, que aquele cachorro estava lá. Tinha algum propósito aquilo. Então nós saímos do carro. Quando fomos tentar pegá-lo para agora sim levá-lo ao veterinário, ele deitava no chão novamente e nós não conseguimos pegá-lo. Então nós nos afastávamos dele, chamávamos ele para que ele levantasse. Quando ele levantava, nós íamos pegá-lo, ele deitava no chão novamente e nós não conseguimos. Então, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, nós decidimos orar. E oramos até no meio da rua, porque passavam poucos carros. Nós oramos e pedimos a Deus para que, se Ele não desse uma solução, não nos ajudasse, infelizmente nós não poderíamos fazer nada. Iríamos embora e o cachorro ficaria lá, porque o cachorro não queria ser ajudado. Então, oramos por 1 minuto e depois de 5 ou 6 minutos, apareceu um carro que vinha na nossa direção. Ele vinha até numa velocidade rápida. Então o Márcio, que é um amigo meu que estava lá, pediu para o carro parar, desacelerar para que pudesse desviar, né? Só que esse carro, ele não desviou, ele parou na nossa frente e perguntou o que estava acontecendo. E nós explicamos para ele que aquele cachorro era um cachorro de rua, que nós queríamos levá-lo ao veterinário, se ele sabia onde tinha um veterinário. E ele decidiu nos ajudar. Então ele parou o carro na nossa frente. Enquanto ele estava lá dentro do carro, eu falei para o Márcio, Márcio, vamos perguntar para esse homem se ele acredita em Deus, porque nós acabamos de orar e ele apareceu. Foi uma coisa milagrosa isso. De todos os carros que passaram, só ele parou para nos ajudar. Então quando ele desceu do carro, fizemos essa pergunta, você acredita em Deus? Aí ele falou assim, acredito. Ele foi um pouco relutante. Então nós falamos com ele, olha, nós oramos para que aparecesse ajuda e você veio. Aí ele perguntou para nós, de qual igreja vocês são? Aí nós falamos, nós somos adventistas. E ele falou o seguinte, com muito espanto, falou, nossa, minha namorada é da adventista, ela está me apresentando à igreja agora, eu tenho curiosidade em ir para a igreja.
Ele até nos mostrou que o braço dele estava arrepiado. Ele falou assim, nossa, isso não é por acaso. E nós também entramos em extrema alegria. Ficamos muito felizes com aquilo tudo que estava acontecendo. Então ele voltou ao carro, pegou uma rede, colocou a rede no chão e nós colocamos o cachorro foi lá, deitou e nós puxamos o cachorro pela rede e colocamos o cachorro dentro do carro, como que iríamos, e o cachorro ficou quieto, sereno, não deu nenhum trabalho. E nós ficamos conversando e propusemos a ele para que ele aceitasse contanto que ele quisesse, o estudo bíblico. E ele aceitou, gostou da ideia, e nós até convidamos para ir na nossa igreja. E ele também aceitou isso. Agora ele também foi com a namorada, foi uma experiência ótima. E nós fomos depois, eram 2 horas da manhã, para o veterinário. E o veterinário examinou, viu que a pata dele não estava quebrada, mas era só um problema na articulação. E o cachorro tomou as devidas vacinas. E no dia seguinte voltamos ao veterinário com esse cachorro. E mais uma irmã da igreja, que trabalhava por coincidência naquela clínica, ofereceu tratamento gratuito àquele cachorro. E mais outra pessoa que também ficou sabendo desse caso depois, ofereceu ajuda para nós em outra clínica para que pudéssemos cuidar desse cachorro. E hoje um irmão nosso da igreja, o Tiago, que também estava lá, adotou o cachorro, e o cachorro leva o nome de Esperança, porque é algo que nós precisamos ter com a volta de Jesus, com todo esse testemunho que nós tivemos. Isso nos dá esperança de que Deus está conosco. Então foi com essa experiência, nós os três colegas, os 3 irmãos, testemunharam a mão de Deus, porque nós oramos, em 5 minutos depois apareceu ajuda para o cachorro que estava fraco, que estava machucado, e para aquela pessoa, para esse novo irmão na fé, que agora decidiu aceitar o estudo bíblico e viu, ele começou a frequentar a igreja já com esse milagre, com esse testemunho para contar para outras pessoas. Então foi uma experiência maravilhosa e que eu espero nunca esquecer. Eu oro muito a Deus para que eu nunca esqueça, porque realmente é uma prova de que Deus atende às nossas orações, contanto que tenhamos fé. Então foi linda a experiência.